Oi, gente! Eu sou a Thaís e hoje nós vamos falar um pouco sobre acentuação gráfica. Para que nós possamos adentrar a esse tema, é necessário que a gente entenda um pouco o conceito de sílaba tônica. Então, sílaba tônica é a sílaba que ela é pronunciada com maior intensidade, com mais força na palavra. A forma mais simples da gente perceber a sílaba tônica enquanto nós falamos é a gente prolongar a nossa pronúncia. Por exemplo, a palavra café. Café. A sílaba que mais se destaca é a sílaba fé. A palavra saudade. Saudade. A sílaba que mais se destaca é a sílaba da. E a palavra ônibus. Ônibus. A sílaba que mais se destaca quando nós prolongamos é a sílaba o. Então, essa é a sílaba tônica. As palavras são classificadas de acordo com a posição que a sílaba tônica ocupa. E essa classificação é dividida em 3 categorias: as palavras oxítonas, as palavras paroxítonas e as palavras proparoxítonas. As palavras oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última. Por exemplo, a palavra sofá, a sílaba mais forte é o fá e é a última sílaba. As palavras paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba. Por exemplo, a palavra açúcar. A sílaba mais forte é su, a penúltima sílaba. E as palavras proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, a palavra médico, a sílaba mais forte é o mé, ou seja, a antepenúltima sílaba. A sílaba tônica é representada na grafia pelos acentos agudo e circunflexo. E, na oralidade, ela é representada pela entonação. Sendo assim, todas as vezes que você vir uma palavra com acento agudo ou acento circunflexo, necessariamente eles indicam a presença da sílaba tônica. Embora os acentos agudo e circunflexo indiquem a presença da sílaba tônica, eles possuem algumas diferenças, especificamente quanto à sonoridade. O acento agudo sempre vai produzir a sonoridade aberta. Por exemplo, as palavras sofá, céu e avó. Todas essas vogais são produzidas de uma maneira aberta. Note que o acento agudo, ele não apenas indica a presença da sílaba tônica, como também ele determina a maneira como nós vamos pronunciar essas palavras. O acento circunflexo, ele indica uma sonoridade fechada nas vogais e o. Por exemplo, você e avô. Percebam que a pronunciação dessas palavras deu-se de uma maneira fechada. A gente percebe nitidamente a diferença entre avó com acento agudo para avô no acento circunflexo. Uma marcação é aberta e a outra é fechada. Há uma especificidade em relação ao acento circunflexo, pois quando ele é utilizado na vogal A, ele não vai produzir um som fechado. Ele vai produzir um som nasalizado, semelhante ao som que o tio produz nas vogais também. Por exemplo, nas palavras ânsia, constância e distância. Note que a pronúncia dessas palavras não se deu de uma maneira fechada, e sim de uma maneira nasalizada. Então, vamos recapitular. O acento circunflexo nas vogais e o produz um som fechado, como nós vimos, avô. Na vogal A, ele produz um som nasalizado. E nas vogais I e U, o acento circunflexo não é empregado, pois essas vogais só recebem o acento agudo. Agora vamos para alguns exemplos de pronunciação. A palavra coco e a palavra cocô. A palavra maio e a palavra maiô. A palavra carne e a palavra carnê. A palavra camelo e a palavra camelô. A palavra bebe e a palavra bebê. Note a diferença entre as palavras que o acento circunflexo foi empregado. Agora vamos para os exemplos do acento agudo.
a palavra forro e a palavra forró, a palavra ai e a palavra ai, a palavra sabia e a palavra sabiá, a palavra publico e a palavra público. Portanto, lembrem-se que a presença dos acentos gráficos na escrita representa a existência da sílaba tônica. E na fala, a nossa entonação vai determinar essa marcação. Agora vocês podem rever esse vídeo, o conteúdo permanecerá disponível para vocês. Anotem suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau!